Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 5 de novembro. Destaque na edição de hoje do Jornal de Blumenau. Operação policial apreende armas, munições e equipamentos de grupo de caçadores que atuava na região. Excedente de produção da ETA do Progresso vai reforçar o abastecimento de água em outras regiões de Blumenau. Duplicação da BR-470 avança e DENIT deve liberar novo trecho em 2 semanas. Revitalizado, o imóvel do antigo restaurante Frozen será aberto para visitação a partir do final de semana. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O calor volta a ganhar força a partir de amanhã em Blumenau. A diminuição da nebulosidade favorece o aumento da temperatura nos próximos dias. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para a quarta-feira, vamos ter a circulação marítima perdendo intensidade aqui sobre a nossa região. Vamos ter ao longo do dia o sol aparecendo entre nuvens e a temperatura se elevando rapidamente, aumentando a sensação de calor e também de abafamento. No início da manhã, a temperatura mínima fica na casa dos 21 graus e durante a tarde a máxima já fica em torno dos 29 graus. Mas entre tarde e noite da quarta-feira, a combinação do calor e da alta umidade sobre a região do Médio Vale vai favorecer a condição para pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas. E para quinta-feira, esse tempo instável ainda vai continuar aqui sobre a nossa região. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. A ETA 3, no bairro Progresso, vai passar a fazer tratamento de água 24 horas por dia e auxiliar no abastecimento de outras regiões da cidade. Para isso, hoje foram concluídas as obras de interligação de bombeamento. O serviço durou 4 horas, período em que a estação ficou desligada hoje entre 8 da manhã e meio-dia. Até então, a ETA 3 trabalha o período suficiente para abastecer os 11 bairros que atende, nas regiões sul e central da cidade. Com o horário de tratamento ampliado, que deve acontecer ainda neste mês, o excedente de produção será distribuído para outras regiões, auxiliando assim o abastecimento regular no município. Uma operação contra um grupo de caçadores foi realizada nesta manhã em várias cidades aqui da região, incluindo Blumenau. Segundo as polícias ambiental e federal, a caça irregular era realizada dentro da área do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em residências de investigados em Blumenau, Guabiruba, Indaial e Rio dos Cedros. A Polícia Militar identificou grupos criminosos que praticavam o crime em diferentes horários do dia e abatiam diversos animais silvestres, como veados, coatis, catetos, pacas, cutias, aves, tatus e macacos. Essas pessoas se utilizavam de propriedades no entorno do parque para realizar caça ilegal dentro da área do parque. Podemos concluir também que havia uma comunidade de caçadores e que eles se utilizavam dessa prática, inclusive para fazer o turismo da caça na região. Com todas as informações em mãos, nós procuramos a Polícia Federal para, na data de hoje, conseguir deflagrar essa operação.
A operação é resultado de ações de inteligência iniciadas em novembro de 2023, que identificaram a ação reiterada de diversos indivíduos praticando a caça ilegal no Parque Federal. A partir das nossas investigações, dos nossos trabalhos em campo, do nosso levantamento de inteligência, a gente acabou descobrindo que eles utilizam células, em que há essa coparticipação. Então, eles acabam formando frações, grupos e transmutando entre eles os participantes dos eventos de caça. Então, eles acabam se combinando para determinado tipo de caça, de acordo com a preferência, com a data, e dentro de todos esses participantes, eles acabam escolhendo os que têm esse interesse em determinada caça e fazendo a realização da atividade ilegal ali. A Polícia Militar Ambiental também destaca que descobriu que os caçadores utilizavam armadilhas, além de cães de caça, GPS e outras tecnologias para a prática da caça clandestina. O grupo criminoso possuía membros que atuavam como olheiros, cuja função era avisar os caçadores ao detectar a presença dos órgãos de fiscalização. Essa é uma operação bastante expressiva, foram 18 alvos identificados nessa investigação, acredito que seja a maior do estado de Santa Catarina, envolve pessoas que, inclusive, que têm autorização para porte de arma, seja para defesa pessoal, seja na categoria de CAC, atirador, colecionador, mas que estavam desviando de finalidade para usar esse armamento para fazer o abate de animais silvestres, dentro de um bioma bastante sensível, que é o da Mata Atlântica, que já estão reduzidos no estado. Então, acreditamos que o trabalho foi bastante bem sucedido, recolhemos 15 armas de fogo, armas longas, mais de 1.000 munições, carcaças de animais abatidos que vão ser submetidos a exame de DNA para identificação da espécie. E, como dito, a gente vai continuar ainda para tentar identificar outras pessoas que vêm realizando o mesmo trabalho dentro do Parque Nacional. Os envolvidos responderão por crimes contra o meio ambiente, porte e posse ilegal de arma de fogo e envolvimento em organização criminosa voltada à prática ilegal de caça. A Operação Pés-Níquel mobilizou 59 policiais militares ambientais e 55 policiais federais, bem como 17 viaturas da PM e 17 da Polícia Federal. Em 2 semanas, o DENIT poderá liberar mais 1 quilômetro de duplicação da BR-470, próxima à empresa Segalas em Gaspar. O trecho está em fase final, recebendo muro de segurança e pintura da sinalização. Com isso, a rodovia terá 50 dos 73 quilômetros previstos de duplicação entre Navegantes e Indaial. Em Indaial, o DENIT liberou o trânsito sobre um viaduto nesta semana. Restam ainda 14 viadutos a serem concluídos em todo o trecho da duplicação. Até o final do ano, deve ser entregue o viaduto da Fortaleza, que substitui o antigo túnel da Fortaleza Alta. E para o primeiro semestre do ano que vem, deve ser entregue o viaduto do Badenfurt. A conclusão total da duplicação está prevista para 2026. O programa Esquadrão PET está organizando um festival de massas para pagar dívidas com clínicas veterinárias. O valor chega a R$27 mil. Com sede em Blumenau, o programa ajuda animais abandonados ou em risco. O evento vai ser no próximo sábado, a partir das 11 da manhã, na Wunderbier. Os ingressos devem ser adquiridos até amanhã. Olá Jorge, olá amigos, vamos para mais um quadro Animais da Cidade. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você já programou suas férias? Bom, você deve estar pensando, mas Eliomar, o que você tem a ver com isso? Aí vem a segunda pergunta. Você tem animais de estimação? E eles, como é que ficam durante as suas férias? Essa é a questão principal. Ou seja, há necessidade de você sim programar as suas férias, mas incluir os seus animais de estimação, ou o seu animal de estimação, seja no singular ou no plural, é fundamental que eles realmente façam parte desse planejamento. Veja, mesmo que você coloque no hotel, hoje é muito comum, em relação a hotéis especial, especialmente para cães, enfim,
você tem que ir com antecedência, não necessariamente vai ter vaga na última hora. Inclusive não só a questão da vaga, mas também da adaptação, né? Alguns hotéis não aceitam os animais na última hora, e estão corretos, até para que o seu animal possa se ambientizar e, evidentemente, eles possam manter o fluxo interno harmonioso acima de tudo, né? Ninguém quer ver um incidente entre os animais, por mais que não esteja longe esse risco, isso pode ocorrer, mas você vai mitigando, né? Evitando com que haja probabilidades grandes disso acontecer. E o animal tem que se sentir bem, acima de tudo. Então, pessoal, tem os hotéis, né? Aí, especialmente para cães. Tem os hotéis aí de seres humanos que estão aceitando cães cada vez mais. As pousadas, praticamente todas aceitam animais. Inclusive hoje muitas nem cobram mais taxa adicional por conta disto, né? Tem a sua própria hospedagem, enfim, a sua casa, a sua residência de praia, de campo, para onde você vai, né? Tem a sua própria residência, onde pode, né, alguém da família estar gerenciando este animal, alguém de sua confiança, mas que faça realmente esse trabalho, enfim. Você só não pode deixar para a última hora para pensar sobre isso. Na última hora tudo fica complicado, tudo sai muito caro, tudo é bem difícil. E principalmente a saúde do animal, né, está em jogo, né, a harmonia, né, até mesmo evidentemente a saudade que ele vai sentir de você. Então, no ambiente, quanto melhor ele estiver, melhor vai ser para ele também em relação a tudo isso. Pense bem, planeje, saia de férias com toda felicidade, mas sabendo que seu animalzinho também está bem, seja com você ou longe de você, mas que ambos possam curtir bem esse período tão especial. Tá certo? Grande abraço a todos, até semana que vem. Eliomar Rússio Mazinho participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. 9 vereadores de Blumenau assinaram um compromisso com a eleição de Ito de Souza, do PL, para a presidência da Câmara Municipal em 2025. O número é suficiente para definir a nova direção do Legislativo. A eleição será no dia 1º de janeiro. Revitalizado e ampliado, o imóvel do antigo restaurante Frozen está pronto para receber visitantes 10 anos após o incêndio que destruiu a estrutura. Uma cerimônia na noite desta segunda-feira serviu para apresentar o local, que deve ser liberado para o público a partir do final da semana. A obra contemplou toda a reforma do imóvel, desde troca de revestimentos cerâmicos, novos banheiros adequados e com acessibilidade, substituição de parte do piso de madeira do salão principal, pintura, remoção de pichações, entre outras melhorias. O local conta com estacionamento, área de playground, área de lazer externa com mesas e bancos, iluminação pública, paisagismo, cozinha superior e inferior adequadas com as normas de vigilância sanitária. O espaço recebeu novo portal de entrada e nova escadaria lateral de acesso ao mirante. Ele vai voltar para a iniciativa privada, vai voltar a ser o restaurante icônico que nos anos 70, 80 e no começo dos anos 90 sempre foi. É um grande equipamento do turismo e ele volta ao seu processo original. Foi uma grande reforma, a gente está muito contente em poder entregar isso hoje. Isso que é um dos grandes pontos turísticos de Blumenau, que volta à cidade. Muitos não acreditavam que nesse momento ia chegar, de reconstrução, de que nós iríamos entregar o Frozen, e aconteceu, definitivamente entregue para a cidade, e agora vamos iniciar um processo de concessão para voltar ele originalmente à iniciativa privada. A comunidade em geral vai poder conhecer o novo Frozen sábado, a partir das 3h30 da tarde, quando o espaço recebe uma exposição sobre os 40 anos da Oktoberfest. Em breve, o local vai abrigar uma opção de alimentação, que será definida via edital de concessão do espaço, ainda sem data para lançamento. A concessão é uma etapa importante que precisa ser discutida, mas eu acho que ela é de responsabilidade do governo Egídio Maria. Ela não cabe a nós, agora no final do governo, tomarmos essa decisão do tempo e os detalhes que são importantes que o governo decida. Então, já de comum acordo com a Maria, com o Egídio, essa é uma etapa que eles vão discutir com o secretário de Turismo no momento e vão tomar as melhores decisões e, com certeza, vai ser uma concessão com espaço revitalizado que vai atrair investidores para que a gente possa, de fato, reviver aqueles momentos especiais que aqui, durante muito tempo, a gente viveu. Para a recuperação do Frozen, obras no entorno e outras ações, foram investidos cerca de R$5.300.000.
Um abraço, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações de esporte nessa terça-feira, destaque para o Brasileirão da Série A e também da Série B, né? Porque hoje 3 jogos na Série A e 3 jogos na Série B vão movimentar a rodada do futebol nacional. Começando pelos 3 jogos da Série B, Amazonas e América estão jogando nesse momento. Daqui a pouco às 9 da noite tem Brusque e Botafogo de Ribeirão Preto no Augusto Bauer. Jogo de fundamental importância para o Brusque. E o Mirassol joga às 9h30 da noite contra a equipe do Coritiba. Mirassol e Coritiba, 9h30 da noite na Série B. Já na Série A, o Botafogo pode encaminhar o título hoje se vencer o Vasco da Gama às 9h30 da noite. O jogo acontece lá no Newton Santos e a expectativa é de casa cheia. Botafogo vencendo abre 7 pontos de vantagem do Palmeiras, o segundo colocado, e pode dar aí, sem dúvida nenhuma, uma grande pavimentada no caminho do título do Campeonato Brasileiro 2024. Lembrando que ontem, jogando o derby lá em São Paulo, o Palmeiras até começou melhor, criou as melhores oportunidades, mas depois foi sucumbido pela equipe do Corinthians, que conquistou 3 pontos. E eu não sei o que doeu mais pro torcedor do Palmeiras: ganhar ou perder, né, para o Corinthians e aí ver o título ir embora, ou perder para o Corinthians e ver o título, né, o rebaixamento do Corinthians, que seria um título para o Palmeiras também, o rebaixamento do Corinthians, né, ele acabar saindo do trajeto. Acho que o Corinthians não cai mais com essa vitória de ontem diante do Palmeiras no Clássico. Hoje a bola rola ainda às 9h30 da noite para Bahia e São Paulo, e o Internacional de Porto Alegre recebe a equipe do Criciúma. O Criciúma precisa vencer o jogo ou empatar. Buscar um ponto lá em Belo Horizonte, em Porto Alegre é importante, porque depois já enfrenta o Cruzeiro final de semana lá em Belo Horizonte. São 2 jogos fora de casa e são 4 pontos fora da zona do rebaixamento. Criciúma precisa pontuar. De ponto em ponto pode escapar sim do rebaixamento a equipe do Criciúma. É isso, Jorge, por hoje. Amanhã a gente traz mais informação do esporte aqui no Jornal de Blumenau. Tchau, tchau. A seguir, vamos falar sobre juros abusivos. O que você precisa saber? Já, já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Pô, eu vou fazer uma bolinho de risoto. Que é da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Terça e quinta é da feira, quarta-feira frango e frios, sexta e sábado é da carne e o fim de semana especial. Ofertas válidas para 6 de novembro na Cooper Super. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso, canção 7,95 kg. Frango a passarinho Nat 1 kg, preço cooperado 8,79. Café Jandaia 500 gramas, preço cooperado 18,99. Leite Tirol, preço cooperado 3,89. Cooper, dia de oferta é todo dia. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de Postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você.
Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos falar sobre juros abusivos com o advogado tributarista Felipe Martins. Obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. O que é juro abusivo, né? Como é que um cidadão pode entender, né, de que ele está passando por uma situação como essa? Essa é uma situação delicada para a gente olhar. Primeiro que tu vai precisar de um profissional especializado na área para que a gente possa falar sobre o assunto. Esse profissional vai olhar a taxa do teu contrato, quanto que o Banco Central está determinando que é a taxa para aquela operação, então ele vai calcular com base nas decisões dos tribunais se esse juro ele é abusivo ou não. E isso só um profissional consegue ver. Tu vai ter que fazer um cálculo ali para verificar se é mais de 50% do valor do que é determinado pelo Banco Central ou não. E esse cálculo ele varia mês a mês. Então o ideal é sempre procurar um profissional nessa área para ele, normalmente, vai te aconselhar a achar a melhor saída para o teu caso. No caso de cartões de crédito, por exemplo, né, que é, se a gente for ver, o maior juro aplicado, principalmente para quem parcela faturas e atrasa, né? O juro é muito alto. Como é que o cidadão pode entender se ali naquela operação tem ou não tem algum tipo de abuso? Então, é o mesmo procedimento, tá? A gente vai ter que olhar caso a caso, mês a mês. Eu posso dizer até de um cliente meu que a gente pegou um juro abusivo, estava quase o dobro do que era devido, né? Então acaba que vira algo, uma bola de neve que é impagável. A pessoa nunca vai conseguir resolver esse problema. E normalmente os bancos abusam muito dessa taxa e se beneficiam muito com isso. Porque as pessoas não procuram, né, advogado para isso. Certo, né? E como é possível recorrer de uma situação como essa e resolver esse tipo de problema? É um processo muito longo, demorado, é rápido? Falar em processo no judiciário brasileiro, nos tribunais, nunca é rápido. Isso, infelizmente, se acontecer é raro, tá? Mas é um processo moroso, é um processo que vai demandar bastante tempo. Mas existem algumas medidas urgentes, que em algum caso a gente possa pedir uma medida liminar num processo e fazer o depósito do valor em controvérsia, às vezes discutir. Existem fórmulas aqui, mas eu quero que todo mundo saiba que existe como, a gente pode resolver isso. Quando ocorre busca e apreensão, por exemplo, de um bem financiado, em quais situações é possível reverter uma medida como essa? Essa é uma situação bem complicada, né? Vamos só fazer uma analogia aqui antes de entrar nesse assunto de uma casa pegando fogo. Se começou um incêndio agora, a gente tenta apagar o mais rápido possível. Agora, se tu for prolongando, vai ficando cada vez mais difícil. Então, sempre que acontecer uma situação dessas, procura algum especialista na área. Algum advogado especializado, não um escritório que só atue nessas áreas. Mas existe como reverter porque existe uma série de requisitos que eles precisam fazer. Eles precisam te notificar antes, eles precisam ingressar com a ação, vai ter que ter o pedido do juiz. Nesse meio tempo eles não podem mais negociar contigo, tem que ser somente no judiciário. Então existe uma série de fatores que, se o banco não cumprir, a busca e apreensão é declarada indevida. E eles acabam tendo que te restituir o teu veículo. Tá? Então assim, tem como. Mas a gente está falando já de uma situação extrema que nunca é legal chegar até ali. Existem cláusulas que são consideradas abusivas, por exemplo, num contrato de financiamento, principalmente financiamento bancário, quando muitas vezes, e é comum muito, está amarrado a alguma prestação de serviço do banco, por exemplo? Sim, com certeza, tá? Qualquer cláusula que não especifique o que está sendo feito, tarifa de contratação. Descontratação do quê? Se ela não especifica, os tribunais já vêm adotando o entendimento de que ela é abusiva. Então, se não houver uma definição clara do serviço que é prestado, ela é sim abusiva.
tarifa de contratação, tarifa de abertura de crédito ou qualquer nomenclatura que a casa bancária opte por utilizar. Uhum. E por isso a gente tem que ficar muito atento quando vai fazer um financiamento, principalmente os de longo prazo. Exatamente, tem que ler o contrato. Se estiver ali na frente de um vendedor de veículo, às vezes, pergunta para ele, mas o que é isso aqui? Ele vai ter que te explicar. Se não souber explicar é porque tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, tem que ser retirado do contrato. A indicação quando a gente desconfia de que alguma coisa está amarrada e que não é legal é não assinar o contrato? Não assine o contrato. Uma vez assinado, vai para o banco que vai ser gerado o débito no seu nome, né? Então, para reverter isso, a gente até consegue, mas é um processo judicial, é moroso e é muito cansativo para todo mundo. E nesse longo período em que acontece toda essa negociação, esse processo, você não pode deixar de quitar a sua dívida. Não, você firmou um contrato, né? Então, existem medidas que a gente vai pedir para o juiz para a gente estar depositando o valor incontroverso, mas nós temos que mostrar que não houve uma má fé da sua parte e o juiz tem que autorizar. Se ele não autorizar, você tem que continuar pagando o financiamento sob pena de uma busca e apreensão, por exemplo, negativação, enfim, N medidas. E é comum esse tipo de abuso? Muito comum. Mais do que o devido. Por quê? Porque hoje todo mundo tem alguma operação bancária. Hoje existem poucos bancos que operam no Brasil. A imensa maioria das pessoas tem crédito. Então, assim, a cada 100 pessoas, 2 entram com processo. Então, 98 o banco está lucrando em cima. Então, é um negócio muito vantajoso para os bancos que lucram bilhões a cada trimestre. Quais são os mais comuns, assim, que vocês acabam percebendo? Hoje, os 5 maiores bancos do Brasil, a gente pega Itaú, Bradesco, Santander, o Banco do Brasil, nós temos a Caixa Econômica, né? Mas existem esses outros bancos de crédito, BV Financeira, Banco Pan, Banco Votorantim, todos eles fazem inúmeras operações, principalmente de financiamento de veículo. E quanto pior o seu score é dentro do banco, para compensar o prejuízo deles, maior é a taxa de juros. E é isso que a gente tem que ficar ligado. Com certeza. Aí é onde mora o perigo e o lucro dos bancos. Exato. E qual é a orientação para quem vai fazer um financiamento, né? Não entende muito, por exemplo, né? E vai fazer um financiamento, aí se depara com um contrato com alguém que está vendendo algo para ele, né? E ele pode ser iludido ou até levado a fazer algo que por não entender, por não conhecer, acaba depois se arrependendo. Claro, normalmente as garagens, as revendas de veículos têm uma coisa chamada taxa de retorno, que é uma taxa que eles colocam que o banco acaba pagando uma comissão para quem intermediou isso. Existe isso. Então, quanto maior a taxa de juros, maior o retorno, né? Então, a minha dica é, leia o contrato. Na dúvida, pergunte 1, 2, 10 vezes. Pergunte o máximo possível até que você entenda. Questione se a taxa não está alta, se não dá para melhorar. Questione tudo que tem no contrato. Pesquise acima de tudo antes de fazer o contrato também, né? Exato. Quer ver uma cláusula bem comum deles colocarem? Seguro. Muitas vezes o pessoal não pergunta ou não quer um seguro, mas eles já embutem direto. O que é indevido? O seguro ele é válido desde que tu peça o seguro. Ou eles informam, vamos fazer um seguro? Tu fala, ok. Então ele é válido. Agora, se já está embutido no teu financiamento sem que você saiba, se tornou abusivo. Essa é a grande diferença que a gente tem que ficar atento. Mas é comum em financiamento, principalmente a longo prazo de imóveis, por exemplo. São financiamentos de longos anos, né? É muito comum a exigência de serviço com o banco, seguro do imóvel com o banco, esse tipo de ação. Então o cliente ele pode se negar a isso? Com certeza, ele pode. O Código de Defesa do Consumidor ele disse que isso é uma venda casada. Você não pode ter essa venda casada. Você está ali para contratar um financiamento, não seguro. E o que eles fazem normalmente é dizer que isso é um contrato de adesão. Você adere ao que está ali. Tu não pode negociar cláusulas, que isso também é indevido. Por isso que nós podemos revisar esse contrato na justiça depois. Quando, por exemplo, há uma promoção, taxa de juros, vamos supor aqui, 8% ao mês, o banco chega para você e diz assim, não, mas fica por 7,5% ao mês, desde que as operações, como folha de pagamento e tal, passem tudo
pelo banco. Isso é válido? É uma operação aceita? Ela é uma operação aceita porque é um negócio individual, né? Então o banco está te oferecendo um serviço personalizado e está baixando a taxa de juros. Desconto na taxa de juros. Exatamente. Essa oferta é legal. Ela é legal porque houve uma clareza de explicação. Eu reduzo a taxa se tu fizer essa outra operação comigo. Assim como se não fizer a operação ou não cumprir lá na frente nesse contrato, o banco pode voltar com a taxa anterior. Se tiver previsto no contrato, sim. Pode fazer. Pode. E normalmente o fazem. E hoje os bancos, eles respeitam muito os contratos, fazem os contratos conforme é determinada a lei? E é a gente que acaba não lendo o contrato corretamente ou não interpretando o contrato corretamente? Depende muito. Porque hoje a gente vê vários agenciadores de mercado e eles simplesmente fazem um contrato e mandam para o banco. Então o banco já recebe o contrato pronto dizendo, olha, nós negociamos isso aqui. Então nesse ponto a gente vê muita maracutaia ali no meio, muita gente iludindo. Contrato de consignado, então, é o que mais tem, principalmente por telefone, tá? Isso aí tem, assim, de monte, infelizmente, tá? Sim. Agora, falar que banco respeita os contratos, alguns sim, alguns não, alguns dias sim, alguns dias não. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Depende muito do contrato, do cliente, de N fatores ali diferentes. Quem tem alguma dúvida, como é que pode fazer, doutor? Entre em contato comigo, o telefone é 996-19-5174, 996-19-5174, tem o WhatsApp, pode mandar mensagem que eu procuro responder todo mundo. Obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você, a gente se vê amanhã, até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.